Boa tarde, eu sou o Thiago. Nessa tarde eu quero obedecer uma ordem do Senhor que tem me incomodado para pregar esse sermão. Lembrando que eu não sou pastor, só sou um discípulo de Cristo e estou cumprindo o mandamento dele, que é o ID, e de anunciar o Evangelho a toda criatura. E nessa tarde eu quero apresentar a você que me assiste um sermão com o título A Cruz de Cristo, a maior expressão de amor, cujo texto será a base da nossa pregação, está em Isaías 53, que eu quero ler com você nessa tarde, do versículo 1 ao versículo 12. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma, pela oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com quem o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá eles o seu despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Nessa tarde, quero estar passando para você esse sermão, A Cruz de Cristo, a maior expressão de amor. A título de introdução, 3 verdades sublimes precisam ser destacadas logo de início sobre a cruz de Cristo. A primeira: a cruz de Cristo é a mais eloquente expressão de amor de Deus por você. Deus ama você. Ele não escreveu essa verdade em letras de fogo nas nuvens, mas revelou esse amor na cruz do seu Filho. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Segunda verdade: a cruz de Cristo não foi um acidente, mas um apontamento de Deus desde a eternidade. Cristo veio para morrer. Ele foi morto desde a fundação do mundo.
Ele nasceu para ser o nosso substituto, representante e fiador. A cruz sempre esteve incrustada no coração de Deus, sempre esteve diante dos olhos de Cristo. Ele jamais recuou da cruz. Ele marchou para ela como um rei caminha para a sua coroação. A terceira verdade. O amor de Deus por você é eterno. A causa do amor de Deus está nele mesmo. Ele não desiste de você. A cruz de Cristo foi o seu gesto mais profundo de sacrifício. Ele deixou a glória, o trono, esvaziou-se, tornou-se homem, servo, foi perseguido, preso, açoitado, cuspido, pregado na cruz. Sendo Deus, se fez homem. Sendo Senhor, se fez servo. Sendo santo, se fez pecado. Sendo bendito, se fez maldição. Sendo o autor da vida, ele deu a sua vida. Tudo isso explica as verdades que veremos a seguir. Primeira, quem levou Jesus à cruz? A morte de Cristo não foi determinada por fatores circunstanciais. Cristo não foi morto porque os sacerdotes o prenderam, porque o Sinédrio o sentenciou, porque Pilatos o entregou, porque os judeus o acusaram, porque Judas o traiu, porque Pedro o negou, porque os soldados o pregaram na cruz. Quem levou Jesus à cruz, então? Os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Foram os nossos pecados. Como nós já lemos em Isaías 53, versículo 4 e 5, versículo 8 e versículo 12. O que matou Jesus não foram os açoites, nem os soldados, nem o suplício da cruz. Sabe quem matou Jesus? Fomos nós. Foi você que me assiste, foi eu. Quem matou Cristo foi desde o primeiro homem, que foi Adão, até o último a pisar na terra. Todos eles, esses que mataram a Cristo, fomos nós que matamos a Cristo. Foi por causa de nós que ele foi para a cruz. Os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi moído pelos nossos pecados. Na cruz, ele sorveu o cálice da ira de Deus sobre o pecado. Na cruz ele foi feito pecado por nós. A espada da lei caiu sobre ele, pois era o nosso substituto. O Pai o levou à cruz. Jesus não foi à cruz porque a multidão sangue sedenta gritou: crucificai-o, crucificai-o. Ele não foi à cruz porque os sacerdotes o entregaram por inveja. Judas o traiu por ganância. Pilatos o sentenciou por covardia. Os soldados o pregaram na cruz por crueldade. Ele foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor. Jesus voluntariamente foi à cruz. O apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Imagina Deus lá no céu, na sua glória, no seu trono, vivendo num lugar puro, santo. Ele não precisava ter deixado a sua glória, o seu trono descido aqui na terra para morrer por nós. Quem somos nós? Quem somos nós para Deus se preocupar, para Deus nos amar tanto? Como está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora nós vamos entender que tipo de sofrimento que o Senhor Jesus enfrentou na cruz. Jesus suportou o sofrimento moral e espiritual. Não foi só físico. Foi também moral e espiritual. Seu sofrimento foi repulsivo. Ao vê-lo, os homens esconderam o rosto.
Seu sofrimento não produziu compaixão nos outros, e dele não fizemos caso. As pessoas viravam o rosto para ele. Ele teve experiência íntima e longa com o sofrimento. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele foi rejeitado, o mais rejeitado entre os homens. Quem o rejeitou? Vejamos. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os judeus, o povo que ele veio, os judeus o rejeitaram. Foram eles que gritaram: crucificai-o, crucificai-o. Eles não entenderam que Cristo veio para eles. Antes não o receberam. Ele foi rejeitado pelos religiosos de sua época, que o chamaram de fanático, mentiroso, blasfemo, pecador, beberrão e até endemoniado. Ele foi rejeitado pela mesma multidão que o aplaudiu empolgada com seus milagres. Agora, como uma turba, como uma súcia sangue sedenta, grita diante de Pilatos: crucificai-o, crucificai-o. Caia sobre nós o seu sangue. E isso aconteceu. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas. Herodes, o Grande, quis matá-lo quando infante. Pilatos covardemente o entregou para ser crucificado. Herodes Antipas o escarneceu. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. O Sinédrio forjou testemunhas falsas para acusá-lo. Acusaram-no de blasfêmia, cuspiram no seu rosto. Ele foi rejeitado pelos seus apóstolos. Judas o traiu, Pedro o negou, os demais o abandonaram e fugiram. Ele foi rejeitado pelo próprio Pai, quando Deus lançou sobre ele as nossas iniquidades. Ele foi rejeitado, ele foi feito pecado por nós. Quando ele grita na cruz: Deus meu, por que me abandonastes? É porque Deus é santo, Deus é puro, Deus não habita onde tem pecado. Aquele que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que não aceitou Jesus, que é o único que pode nos lavar, ele nos lava com seu sangue, não tem Deus. A Bíblia mesmo não aprova isso. Uma pessoa que não aceitou Jesus como seu Salvador, que mudou de vida, aquele que praticava, que roubava, aquele que rouba, que mata, que se prostitui, que vai contra as leis de Deus, que pratica o que é antinatural a Deus, que faz tudo que é contra a lei de Deus, não tem como dizer que tem Deus, porque Deus é santo e puro. E quando ele grita na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? É porque naquele momento o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Ele morreu pelos nossos pecados. Naquele momento que Deus abandonou ele, que Deus se retirou dele, é porque os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade, estava sobre ele. Quando Deus lançou sobre ele as nossas iniquidades, ele foi feito pecado por nós. Nesse momento sentiu o desamparo de Deus e gritou: Deus meu, por que me desamparastes? Ele ainda é rejeitado quando amamos mais o pecado e ainda ultrajamos o seu espírito e calcamos os pés, o sangue da eterna aliança. A humanidade tem rejeitado a Cristo, tem zombado dele. Muitos estão dentro da igreja, uma igreja cristã, mas estão zombando de Deus, porque sai da igreja, vai... Gente, eu vejo cristãos, pessoas que se diz crente, que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, fumando maconha, consumindo álcool, indo pra balada. Aonde que isso é um novo nascimento? Essas pessoas estão zombando de Cristo. Porque a própria palavra diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Aquilo que ele fazia antes, não faz mais. Agora é uma nova criatura, nasceu do céu, nasceu do Espírito. O que é da carne ficou para trás. Agora não vive mais no pecado.
Ele foi humilhado, e como um dos que quem os homens escondem o rosto. O sinédrio o humilhou, cuspindo nele. Os soldados o humilharam, açoitaram-no, e rasgaram seu corpo com fortes açoites, colocando na sua cabeça uma coroa de espinhos, dando-lhe pancadas na cabeça. O tempo todo que o Senhor Jesus foi preso, desde a quinta-feira à noite, quando ele foi preso, até ele ir para a cruz, no domingo, ele apanhou. Ele foi espancado, ele foi cuspido, ele foi zombado. Ele sofreu o que nenhum homem suportaria. E ele não suportou porque ele era Deus. Tudo bem, ele era Deus, só que naquele momento ele se esvaziou. Ele se humilhou. Naquele momento ele era homem, de carne e osso, sofrendo tudo que podia sofrer aqui por nós. Por amor, puro amor, para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação. Jesus foi humilhado ao ter que carregar uma cruz pelas ruas de Jerusalém ao lado de 2 ladrões. Ele foi humilhado pelo vazério da multidão ao pé da cruz. Ele foi humilhado até a morte, e morte de cruz. Ele foi humilhado quando clamou que estava com sede e lhe deram vinagre para agravar sua tortura. Jesus suportou o sofrimento físico. Semblante desfigurado. Não havia beleza nele. Ele não tinha aparência nem formosura. Nesse momento, o Senhor está tão ferido, ele está deformado de tanto apanhar, de tanto ser chicoteado, esbofeteado, esmurrado. Ele está desfigurado na cruz. Desfigurado, rasgado, a pele dilacerada. Se isso não te comover a aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, nada mais te comove, meu amigo ou minha amiga que vê esse vídeo. Porque ele disse: eu sou o caminho. Não um dos caminhos que existem, mas o caminho. Artigo definido. O caminho. Não existe outro. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é a verdade. Ele é a vida eterna. Ele é a porta para o céu. Infelizmente, minha amiga, meu amigo que está assistindo esse vídeo, nesse momento, uma quantidade incontável de pessoas que já se foram desse mundo estão num lugar de sofrimento, como aquele rico que desprezou Lázaro a vida inteira, o pobre. Eles estão clamando para voltar aqui, para avisar os familiares que eles erraram em não aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. Só que não pode. A Bíblia nos instrui isso. Há um abismo. Há algo que impede. Deus não permite voltar depois que morre para avisar ninguém. Vocês têm que aceitar Jesus como Salvador. A gente descobriu a verdade depois que a gente morreu, mas agora não tem como voltar. Não existe isso. O Espiritismo não está escutando pessoas. Me perdoa se você é espírita e está assistindo esse vídeo. Leia a Bíblia. Os mortos não voltam. Ao homem é dada o direito de morrer uma única vez, até que venha o juízo, no livro de Hebreus. Então, o dia aceitável do Senhor é hoje, é agora. Não existe segunda oportunidade. Quando você morre, seu espírito é imediatamente levado até Deus, para prestar contas do que você fez aqui na terra. Se você foi mal, se você não aceitou o Filho dele como Salvador, você não vai entrar no céu. Quando você aceita Cristo como seu Salvador, você é justificado pelo seu sangue, você é lavado, você passa a ficar branco como a neve. Deus vê o seu Filho em nós. Nós não temos mérito nenhum. Ele vê o seu Filho, o que seu Filho fez na cruz, ele passa a ver em nós. É por isso que nós somos justificados, lavados por Cristo. Ele é a única porta de acesso ao Pai. A nossa figura moral estava sobre ele.
e todos os nossos horrendos pecados foram lançados sobre ele. Seu rosto ficou desfigurado, ele foi feito pecado, maldição. Seu corpo foi ferido, ele ficou ensanguentado. Seu corpo tornou-se cheio de hematomas e chagas. Toda a nossa tragédia foi lançada sobre ele. Torturas crudelíssimas. Ele ficou aflito, ferido, oprimido, traspassado, moído. Sofreu castigo. Ficou cheio de pisaduras, de feridas, de chagas. Ele foi moído e enfermou. Na noite em que foi preso, sua alma estava angustiada até a morte. Sendo o libertador, foi preso. Sendo santo, foi escarnecido. Como criminoso, sendo o criador, foi cuspido pela criatura. Agora, já arquejado e machucado pelos açoites, com seu rosto ensanguentado, empreende a longa caminhada ao Calvário. Sua fronte está ferida e sangrando. Seu corpo febril lateja debaixo das chicotadas e dos empurrões. Começa a grande marcha para o Monte do Juízo, a maior marcha da história. Não com rodas dos carros de guerra, nem com o estupido febril dos cavalos, mas com o ruído dos passos de um homem, andando sob o peso do seu próprio cadafalso. Jesus marcha arrastando consigo todas as máscaras da humanidade. Marcha debaixo da zombaria da multidão. Seu corpo titubia, cai, mas é levantado. Aos empurrões e sob fortes açoites, prossegue a marcha. Jesus é erguido no leito vertical da morte. Suas mãos foram rasgadas, seus pés pregados no lenho. Foram 6 horas de vergonha e horror. Ali suspenso entre a terra e o céu, sofreu sede, dor, vergonha, humilhação, abandono. Ali desceu ao inferno para nos libertar do cativeiro do pecado. Isaías 53:5 diz que Jesus foi ferido. Ferimento, de acordo com a definição de um cirurgião, podem ser classificados por suas características. Contusão é uma ferida. Vamos agora ver algumas das características segundo a medicina. Contusão é uma ferida produzida por um instrumento grosso e cego. Esta ferida resultaria de um golpe com vara, como profetizado em Miqueias, capítulo 5, versículo 1. Ferirão com vara a face do juiz de Israel. Mateus 26, versículo 67. O esbofetearam. E João 18, 22. Um dos guardas deu uma bofetada em Jesus. Laceração é um ferimento produzido por um instrumento que rasga. A laceração dos tecidos era o resultado dos açoites, e esses tinham se tornado uma fina arte entre os romanos. O chicote romano era uma tira de couro com várias extremidades, cada um com uma ponteira de metal. Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Seu corpo foi todo lacerado. Sua carne foi rasgada. Penetração. Trata-se de um ferimento profundo causado por um instrumento pontiagudo. Esse ferimento foi causado pela coroa de espinhos que fez sangrar sua cabeça. Tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Perfuração. Perfurar vem do latim. Passar através de. As mãos e os pés de Jesus foram traspassados. Os cravos de ferro eram cravados entre os ossos, separando-os, sem quebrá-los. Incisão é um corte produzido por um instrumento pontiagudo e cortante. Um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Agora vejamos a terceira e quarta, vamos continuar vendo como o Senhor Jesus reagiu na cruz.
Como Jesus reagiu diante do sofrimento da cruz. Destacamos três reações. Primeira, ele se entregou como sacrifício. A morte de Cristo foi substitutiva. Ele foi à cruz em nosso lugar. Nós é que devíamos ter suportado aqueles açoites, sabia? Éramos nós. Nós devíamos ter carregado aquela cruz. Mas ele tomou o nosso lugar. O meu, o seu. O lugar da humanidade. Caída, imoral. Ele não tinha pecado. Nunca fez uma injustiça. Nem dolo algum se achou em sua boca. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele, como cordeiro, foi levado para o matadouro. Ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Segunda, ele não abriu a boca para pedir vingança aos seus algozes. E como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele se entregou. Ele voluntariamente foi à cruz. Jesus não se rebelou ao ser preso, julgado, espancado, pregado na cruz. Ele não bradou por vingança ou por socorro. A terceira reação, ele intercedeu pelos seus algozes. Levou sobre si o pecado de muitos e pela transgressão intercedeu. Em vez de vingar-se, de falar impropérios e despejar líbelos custórios contra seus algozes bestiais, Jesus intercedeu por eles, ministrando-lhes seu amor e seu perdão. Ele intercedeu e atenuou a culpa dos seus exatores. Agora vejamos a gloriosa recompensa da cruz. Nós vamos terminar agora destacando esses 3 pontos da gloriosa recompensa na cruz. Para encerrar. Primeira, Jesus venceu a morte. Ele tirou o arguilhão da morte. Ele matou a morte. A morte agora não tem a última palavra. Tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressurgiu. Ele está vivo. Ele venceu a morte. Ele rompeu os grilhões da morte. Ele abriu o túmulo de dentro para fora. Ele conseguiu para nós imortalidade. Aleluia. Jesus remiu um povo para Deus. Ele nos comprou com seu sangue. Ele nos tirou da maldição, da escravidão, do império das trevas, da potestade de Satanás, do jugo do pecado. Agora somos livres. Somos filhos de Deus. Todo aquele que aceita o Senhor Jesus como Salvador, que é o nosso irmão mais velho. O Senhor Jesus é o primogênito de todos os filhos de Deus. Ele é o primeiro. Ele é o primogênito. Ele é nosso irmão mais velho. Agora, todo aquele que aceita Ele como Salvador se torna filho de Deus. Sem aceitar Jesus, sem reconhecer Ele como seu Salvador, como seu Deus, você é apenas criado por Deus, você é criatura. Só passamos a ser filhos de Deus à luz da palavra, pela Bíblia, quando aceitamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Nenhum homem que nasceu aqui na terra e nenhuma mulher pode salvar você. Eles estão mortos e vão ser julgados um dia. O único que pode salvar você do sofrimento eterno é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Agora somos livres, somos filhos de Deus. Agora temos a justificação, somos perdoados, temos toda a justiça de Cristo em nossa conta. Não é porque eu sou cristão, meu querido, minha querida que está assistindo, que eu tenho Jesus como meu Salvador, como meu Senhor, como meu Consolador, como meu ajudador, meu provedor, é que eu não peco mais. A diferença é que antes eu era um pecador perdido nas trevas. Eu era o filho pródigo.
Hoje eu continuo ainda, eu caio em pecado, peco, mas agora eu sou justificado pelo sangue de Cristo. Quando uma pessoa ela aceita o Senhor como seu Salvador, ela passa a ser justificada pelo sangue de Cristo. Quando você peca, Satanás vai o acusar diante de Deus. Ele pecou, ele não merece o céu. Mas o Senhor Jesus se levanta e contesta: Pai, eu morri por esse pecado. Glória a Deus. Ele morreu por esse pecado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Se você quer ser justificado, descondenado, se você quer ter a vida eterna, uma vida plena, uma vida, se você quer encontrar o sentido da vida, esse sentido é Jesus Cristo. Ele é a verdade, ele é a vida, ele é o caminho. Ele é o único que intercede por nós. Jesus Cristo, o homem. Temos todas as justiças de Cristo em nossa conta. Agora somos filhos, herdeiros, adotados na família de Deus. Terceiro, Jesus chama um povo para si. A recompensa de Jesus é o povo dele. É aquele povo que Deus leva a pessoa até ele, que é salva. Entrega para ele. A recompensa da cruz, do que ele fez, somos nós. Há um lugar preparado. Há um céu. O céu não é céu porque o céu é sublime. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é mais sublime que o céu. O céu é céu por causa de Cristo. Se tirar Cristo do céu, o céu não existe mais. Deixa de ser céu. Ele é o centro de tudo. Da terra, do céu, do universo. Ele é o centro. Tudo foi criado por causa dele. Por meio dele. Por ele e para ele. São todas as coisas. Tudo veio dele. Tudo é para ele. Jesus Cristo já existia antes dele nascer aqui por mulher na terra. Ele sempre existiu. Ele estava com o Pai na eternidade. Ele nasceu aqui de mulher porque ele foi um plano traçado por Deus e executado pelo seu Filho. Ele nasceu da Virgem Maria. Nasceu da Virgem Maria e andou sobre essa terra, evangelizou, morreu e vive. E vive para sempre. Ele é o rei. Ele é o rei da Nova Jerusalém. Do céu. Estaremos com ele para sempre. Nunca mais haverá choro nem despedida. Nada de ruim, nada de impuro entrará no céu. A recompensa de Jesus somos nós. É seu arrependimento. É sua volta para ele, é a sua conversão. Rejeitar Jesus é crucificá-lo de novo, é crucificá-lo de novo. Se você rejeita Jesus, você está crucificando ele de novo. É cuspir no seu rosto. Outra vez, é cuspir no seu rosto. Outra vez. Recebê-lo vai trazer para você alegria. Cristo suportou tudo para conquistar você. Ele ama você. Você é a sua recompensa. E para concluir, eu encerro dizendo: hoje o Pai quer trazê-lo a Jesus. Para a alegria de Jesus, para a celebração de uma festa no céu. Deixe a tradição familiar para trás. Deixa aquilo que está fora da Bíblia de lado. Eu vejo muitas pessoas por aí indo para lugares adorar outras coisas que não é Deus, não é Jesus. Ele não está naquele lugar. Ele não está lá. A Bíblia diz que há festa no céu para uma pessoa que se arrepende. Você é a recompensa de Jesus. Ele morreu por você. Tudo vai ir contra quando você decide aceitar Jesus como seu Salvador. Eu sei que
você que está me assistindo, quer ir na igreja, quer ir numa igreja batista, numa presbiteriana, quer ir numa igreja evangélica, eu sei que você quer ir, mas a tradição familiar, o orgulho, o pecado, não deixa. Mas eu quero dizer para você que o Senhor rompe essas coisas. Ele sonda o coração. E todo aquele que é chamado, todo aquele que o Senhor sonda e vê a adoração verdadeira no seu coração. Porque Deus não escuta a nossa voz, Ele escuta o nosso coração. É nosso coração que Ele ouve. Então Ele sonda o coração. E um coração cheio de adoração, cheio de louvor a Ele, Ele não rejeita. Por isso eu peço a você, deixe as tradições a tradição familiar de lado. Deixa outras coisas que não convém de lado. Abandona essa vida de pecado. Abandona isso que te faz chorar à noite. Você sai com várias mulheres, você sai com vários homens, você bebe, você fuma, você se droga, você entorpece seu corpo. Mas isso preenche o vazio no seu coração momentaneamente. O único que pode preencher o vazio do seu coração para sempre é Deus, é Cristo. Esse vazio no seu coração que tem feito você buscar por algo para preencher, só Jesus pode fechar. Somente Ele. Eu encerro orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, essa mensagem foi pregada. E eu te peço, Pai, alcança aqueles perdidos, Senhor. Alcança aqueles que ainda não te aceitaram. Há muitas pessoas a serem salvas. E em especial minha família, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs. A minha mãe. Todos aqueles, Senhor, que ainda não entenderam, Senhor, que quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Tudo se faz novo. Amém. Deus te abençoe. Medite nessa palavra. Tira a venda dos olhos para ler a Bíblia. A Bíblia não é difícil entender. Não precisa fazer faculdade, seminário, cursos de teologia, ser um PhD, não. A Bíblia explica a Bíblia. Precisamos congregar numa igreja, ter um pastor na igreja. Mas você pode ler sua Bíblia, deve ler sua Bíblia, você deve orar, conversar com Deus abertamente, dando-lhe glória, reverência, ter temor no coração e tremer diante da tua grandiosidade, da tua glória maravilhosa. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.